Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, 28 de março de 2019. Hoje eu queria falar um pouco aí com os irmãos conversar um pouco sobre esse conflito árabe-israelense, né? Esse conflito entre judeus e árabes. Na verdade, esse conflito árabe-israelense é um conflito milenar. E ele surgiu exatamente ali na época de Abraão, quando Deus ele prometeu para Abraão que ele daria um filho na sua velhice, né? Abraão e Sara, muito incrédulos, eles não acreditaram na promessa de Deus. Quando Deus promete, irmão, ele cumpre. Mas Abraão e Sara, eles não acreditaram na promessa de Deus e quiseram dar uma ajudazinha a Deus, né? Então, o que que acontece ali? Abraão, ele havia adquirido aquela moça egípcia, né? Ali no Egito, a Agar, né? Os irmãos podem ir lá em Gênesis, a história, quando Abraão chegou lá no Egito por causa da fome. E ali ele adquiriu aquela moça ali, aquela jovem ali, como a sua escrava ali, né? A egípcia ali, Agar. E ela passou ali a morar com a família, né? Ela passou ali a morar com a família. Então, Sara e Abraão, vendo que a promessa de Deus, no pensamento deles ali, a promessa de Deus estava demorando, então Abraão ele coabitou ali com a Agar e hoje temos os povos árabes, né? Então os povos árabes, eles são filhos de Abraão com Agar. Mas a promessa de Deus estava de pé, porque Deus, quando ele faz uma promessa, ela cumpre. Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele cumpre. Por exemplo, ele prometeu que vai voltar e vai voltar. Jesus vai voltar em um arrebatamento pré-tribulacionista. Isso aí é fato. Isso aí está lá em João 14. Então, meus irmãos, o que acontece? Quando chegou o filho da promessa, que era o Isaac, que era o filho de Abraão com Sara, já estava o problema lá. A Agar já estava ali com Ismael. Então começou ali aquela confusão ali, porque dois irmãos, filho do mesmo pai, mas de mães diferentes. Então ali já começou aquela confusão toda ali. E ali Sara manda então que Abraão despeça aquela moça com aquela criança, para evitar mais problema na família. Foi uma permissão divina. Então isso aí serve de exemplo para nós homens. Homens que querem ter duas mulheres. Só vai arrumar problema, só vai arrumar confusão. Bigamia é confusão, meu irmão. Os filhos não vai dar certo. Filhos de relacionamentos diferentes, não dá certo. Vai dar confusão, volta e meia vai estar brigando. É o que acontece até hoje no Oriente Médio. Na verdade, os árabes, que são os descendentes de Abraão com Agar, eles querem a terra de Israel, mas a terra ela pertence ao povo judeu. Deus deu essa terra a Abraão. Essa terra de Israel ela pertence ao povo judeu. E qual que é a promessa dos árabes? A promessa dos árabes é a gordura da terra. O que é a gordura da terra? É o petróleo. Então os árabes são donos do petróleo, mas eles querem ainda mais, eles querem também a terra de Israel. Então essa confusão lá no Oriente Médio. Então isso aí não vai ser resolvido pelo anticristo, não. O anticristo vai fazer uma aliança de 7 anos, mas não vai ser resolvido ainda. Por quê? Porque tanto faz os dois irmãos, árabes e judeus, que são os descendentes, os árabes são descendentes de Ismael, que é filho de Abraão com Agar, e os judeus que são filhos de Abraão com Sara, tanto faz um como o outro, todos os dois viraram as costas para Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus, não quiseram Jesus, e profetizaram a maldição para cima deles mesmos, quando eles disseram: o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Isso se cumpriu. Seu sangue caia sobre nós, cumpriu no ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém. E sobre nossos filhos, judeus na diáspora. Hitler matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. Então os judeus viraram as costas para Jesus, e os árabes também, porque os árabes, eles aceitaram quem? O profeta Maomé e o Deus Alá. Então são filhos de crente, judeus e árabes,
são filhos de crente, mas não é crente. Filho de crente não é crente. Eu conheço muitos jovens que estão dentro da igreja porque o pai é crente e a mãe é crente, mas eles não são crentes. Eles estão ali para fazer a vontade do pai, porque o pai obriga a ir na igreja. Mas quando cresce, bate asa, igual passarinho. Quando cresce, desvia, vai embora. Então, meus irmãos, o que acontece? Esses dois irmãos vão viver em conflito até o dia em que Jesus bater o pé no Monte das Oliveiras. Ali sim eles vão se reconciliar, porque eles vão aceitar Jesus, eles vão se converter a Deus. Aí vai resolver tudo esse conflito no Oriente Médio, porque aí Jesus volta e estabelece um milênio, o reino teocrático. Aí os dois irmãos árabes e judeus vão se reconciliar. Mas enquanto isso não acontece, vai viver esse conflito no Oriente Médio. No Oriente Médio, né? O Hamas lá, os terroristas do Hamas jogando bomba em Israel, Israel reivindando, essa confusão toda. Então é uma briga de família. É briga de família. Eles brigam ali, se bombardeiam, se degradeiam ali, mas durante o dia eles estão ali nos mercados ali, nas feiras ali junto, conversando, comprando uma coisa, comprando outra, nos mercados de Israel ali, porque os árabes são mercadores, né? Eles vendem muitas especiarias. Aqui em Anápolis mesmo tem uma rua aqui dos árabes aqui, chama Rua dos Turcos. Então tem muitas especiarias. Então esse conflito, ele é desde os tempos bíblicos. Se tem alguém que é culpado, chama-se Abraão e Sara. Porque todo erro tem as suas consequências. Então os árabes, os povos árabes hoje, é uma consequência do erro de Abraão. Não ter esperado em Deus, não esperou em Deus e quis dar uma ajudinha para Deus ali. E Abraão coabitou ali com Agar e hoje é os povos árabes. Mas Deus ama os povos árabes. Deus tem amor pelos povos árabes. Ele ama Ismael. Então esses dois irmãos precisam de aceitar Jesus. E só vão aceitar no final da grande tribulação. Quando Jesus bateu o pé no Monte das Oliveiras ali, aí vai ser tudo resolvido. Mas enquanto isso não acontece, nós temos visto esses conflitos. Amém, meus irmãos? É só mais ou menos uma apanhadinha na história. Porque muita gente não consegue entender esse conflito no Oriente Médio. Alguém pergunta, por que Deus ele protege tanto Israel? Por que Deus ama tanto Israel? Já me perguntaram isso. Não é porque os judeus é bonzinho, não. Deus ele protege, Deus ama tanto Israel, porque Deus ele é fiel. E quando Deus promete, ele cumpre. Deus tem uma promessa com Abraão. Abraão é o pai do povo judeu. Então não é que Deus tem um povo privilegiado. Ah, o judeu é um povo privilegiado. Não é que os judeus é privilegiado. Deus ama todos. Só que Deus ele tem um compromisso com Abraão. E Deus é fiel. Se ele não é igual ao homem que não honra seus compromissos. Deus tem um compromisso com Abraão. Então Israel é abençoado. Não porque os judeus é bonzinho. Israel é abençoado por causa que Deus tem um compromisso com o seu pai. Quem é o pai dos judeus? Abraão. Abraão é o pai do povo judeu, né? Então Deus ama o povo de Israel. Deus tem um compromisso com Abraão. Por isso que eles são abençoados até hoje. Judeus é abençoado em qualquer parte do mundo por causa do compromisso que Deus tem com Abraão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.